A relação do homem com a terra não é só na agricultura. Um solo desprotegido, sem vegetação, traz riscos, principalmente na área das encostas. Essas situações estão ligadas ao desrespeito ao meio ambiente e, infelizmente, são comuns aqui no Alto Tietê. Muita água, fogo. Como isso tudo pode mexer com a estrutura do solo? Se fosse em uma área onde o homem ainda não chegou, não seriam tantos os problemas. A natureza preservada saberia se defender e se recuperar. Mas quando a ação humana já atinge esses locais, há consequências. O Diário Ecologia convidou o geólogo Silvio Pomaro para ver a situação na rodovia Mogi Dutra. A estrada é cercada por morros que foram atingidos pelas queimadas comuns no período de tempo seco. A desproteção do solo, que é essa vegetação que queima, né, faz com que a entrada das águas seja mais agressiva para esse solo, propiciando a erosões, né, o impacto da chuva, das gotas de chuva, erode o solo e faz com que você tenha um desequilíbrio geotécnico nesse local. Uma combinação perigosa. A ação da água no período da chuva, num solo desprotegido, significa risco de deslizamento. A Mogi Dutra foi construída pelo próprio município de Mogi das Cruzes na década de 60. Para deixar a obra mais barata, muita coisa foi improvisada. A economia do passado hoje significa mais gastos a cada conserto, além de um enorme prejuízo ao meio ambiente. Quando atinge o problema, que a gente vai até ele para tentar solucionar, né? Por quê? Porque o projeto já está em andamento e tal. Agora, quando a gente inicia um projeto de uma rodovia dessa, bem feito, né, com um custo elevado, tudo bem que ele pode ser elevado, mas desde que se faça bem feito, né, a gente não tem esses problemas aí de ficar correndo atrás do prejuízo. Percorrendo os morros que pegaram fogo, percebemos regiões quase sem vegetação, uma natureza castigada. O processo de erosão já começou. Aos poucos, as ações do vento e principalmente da chuva abrem buracos. Fendas profundas aparecem no solo queimado. Caminhando aqui, a gente percebe que o solo, em alguns pontos, está bem fofo. Essa terra toda é terra que já desceu do barranco. Isso acaba caindo nas canaletas, que têm a função de escoar a água. O problema é que esses sedimentos, eles entopem a canaleta, que acaba não cumprindo a função delas. Ainda tem também o mato seco que restou da queimada. Tudo isso prejudica o escoamento. Quando chove, a água cai direto no barranco e isso acaba agilizando o processo de erosão. O trabalho de recuperação é feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem. Aqui teve uma tentativa de recuperação. Nas partes com mais solo, teve uma recuperação razoável. Na parte que tem mais rochas, não tem condições da vegetação surgir. Então, por mais que a prática de plantio, de hidrossemeadura, que nem foi executada aqui, mas ela não desenvolve devido à quantidade de rocha que tem nesse local e a quantidade muito pouca de solo. Para o gestor ambiental Benedito Prado, o pior é pensar que, na maioria das vezes, é o próprio homem quem provoca o incêndio. Um prejuízo incalculável, não só para o solo. A perda é bastante notória, principalmente para o meio ambiente, de modo geral, que a gente percebe que a vegetação ela demora muito tempo para se restabelecer. E para a população de modo geral. E os animais também acabam sofrendo muito com isso, né? Que os animais se evadem desses locais e demoram para retornar. Até mesmo as aves, né, que elas têm a possibilidade de se evadir com facilidade, elas demoram, porque essa vegetação ela leva um tempo, então cada espécie tem lá o seu tempo de vida para poder se restabelecer e nascer novamente. Então essas aves vão demorar a voltar por conta disso.
Muitos animais morrem também nessas queimadas. Muitos animais rasteiros, roedores, acabam morrendo antes de conseguir fugir, acabam morrendo nessa... E espécies são dizimadas também, né? Ainda assim, vemos o verde se esforçando para nascer. No meio da terra, aparentemente sem vida, algumas plantas começam a surgir. Essas regiões, geralmente, elas se refazem sozinhas, tá? Dificilmente alguém conseguiria fazer um trabalho para a fertilização desse solo, que o solo acaba perdendo também com os micro-organismos que deixam de existir e acaba perdendo aquela força para poder crescer novamente. Mas, ainda que demore, ela volta. Para quem sonha em ver a natureza preservada, o ideal seria que todos tivessem consciência do mal que algumas interferências humanas causam na terra. Mas como esse é um trabalho a longo prazo, o importante é ter fiscalização nas áreas onde o homem pode chegar. O planeta Terra está em processo erosivo, né? As partes altas descendo para as partes baixas. Né? A gente só não pode acelerar dessa forma que a gente está acelerando, com grandes queimadas, principalmente em áreas de topografia bastante acidentada. Eu acho que a gente tem que segurar essas áreas e preservar, manter elas fechadas com uma fiscalização alta.